Gravando. Bom, gente, o tema de hoje, né, mecânica relativística, e eu espero acabar com mecânica nessa aula de hoje. De um jeito ou de outro, nós vamos acabar. Agora a gente tem que seguir o cronograma à risca. Então, meu plano é, na aula que vem, a gente entra com eletrodinâmica relativística. A aula que vem é na terça-feira, dia 27. Então, nessa aula, dou a primeira parte de eletrodinâmica relativística e falo com vocês, no final da aula, qual que vai ser a distribuição do quinto problema-prova. Ok? Aí, assim, para poder entregar esse problema-prova na quinta-feira, talvez fique apertado para vocês, né? Não sei se vocês estão tendo outras provas ou não. Então, acho que eu vou deixar ele para outra terça, tá? Estou falando em linhas gerais qual é o nosso cronograma a partir de agora, né? Então, hoje, mecânica relativística. Na semana que vem, eletrodinâmica relativística. Na terça e na quinta. Na terça, dia 27, eu passo o quinto problema-prova para vocês, para entregar na terça-feira da semana seguinte. Só tem uma semana para fazer o problema-prova. Mas a vida não vai ser tão folgada assim, não. Porque eu pretendo, na quinta-feira, tudo dando certinho, na quinta-feira eu passo qual vai ser o trabalho final. Talvez não tenha dado tempo ainda de ver toda a parte de eletrodinâmica relativística que eu preciso para poder explicar completamente esse problema final. Mas eu posso divulgar o trabalho final, né? Eu posso divulgar o trabalho final e aí, com certeza, na aula da terça-feira seguinte, que vai ser que dia, hein? Dia 3 de novembro, né? Nós temos mais 2 semanas de aula, sem contar a aula de hoje. Na aula de 3 de novembro, a gente com certeza termina a matéria. E aí eu gostaria que vocês me entregassem o trabalho dia 5, né? Mas aí depois de olhar o trabalho, vocês podem protestar e falar, não, preciso de mais uns dias. Mas não dá para dar muitos dias, não, porque eu tenho que fechar o semestre no dia 7, que é o sábado, né? Ou seja, eu tenho que corrigir tudo. Ok, vocês podem falar, os problemas próximos já devia ter corrigido, concordo, tudo bem, mas é um problema meu. Mas eu tenho que corrigir o trabalho final, pelo menos, né? E o quinto problema, prova. E eu tenho que corrigir tudo isso até sábado. Oficialmente, tem que lançar as notas até o dia 7. E o prazo final para fechar tudo, incluindo o exame especial, é dia 9. Ou seja, exame especial, acho melhor ninguém pegar exame especial, porque dia 9 é a segunda-feira, dia 7 é o sábado. Então, o exame especial vai ter que ser no domingo, dia 8. Ok, turma. Bom, vamos lá então, tá? Vamos. O plano de hoje é ver mecânica relativística. Vou começar a partilhar minha tela aqui. Vamos fechar isso aqui. A ideia de mecânica relativística, né, o que a gente quer ver aqui agora, é como é que ficam os conceitos de momento linear, força, né, energia, dentro desse contexto de teoria da relatividade. Né? Mecânica clássica, ok, todo mundo sabe, momento linear é massa vezes velocidade, força é a derivada do momento linear no tempo. Só que em teoria da relatividade, tempo e velocidade são conceitos relativos, né? Eles dependem do referencial que eu estou. E uma coisa que a gente gostaria de preservar é conservação de momento linear. Então a gente tem que olhar com isso, né, com carinho, para poder preservar a conservação de momento linear. Então, vamos lá, vamos começar a escrever aqui. Mecânica clássica, né? Mecânica clássica, a gente sabe que o momento linear é massa vezes velocidade. Né? A velocidade taxa de variação, vou chamar a posição de x vetor, né? O tempo. Né? Força
é a derivada do momento linear no tempo, é a segunda lei de Newton. E eu posso passar de um referencial inercial por outro, momento linear definido dessa forma continua se conservando, né? A velocidade muda de uma forma que a gente conhece, mas agora tempo e velocidade são conceitos que dependem do referencial, eles se transformam de uma forma diferente. Né? Se eu passo de um referencial S para um referencial S barra, né, que tem velocidade V em relação a S, ao longo do eixo X, né? Vou usar a notação que a gente definiu na aula passada, a componente zero do quadrivetor, x barra zero, né? Ela é igual a gama x0, a componente barra é a componente do quadrivetor no sistema S barra, que está se movendo com velocidade V ao longo do eixo X em relação ao sistema S. Né? X0 sem a barra é a grandeza correspondente medido no sistema S, né? Menos beta x1. Para lembrar, né? Eu não vou escrever o gama, não. Todo mundo sabe o que é o gama. Gama, eu prometi na aula passada que não ia escrever de novo. Gama é igual a... Mas eu prometi que não ia escrever, não posso falar, né? Gama é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. V é a velocidade relativa entre os dois sistemas de referência. Beta, eu posso lembrar o que é. É a velocidade V, né, do sistema S barra em relação a S, dividido por C, a razão entre as velocidades. Né? O x0, a componente x0, a gente definiu como C vezes o tempo, C velocidade, a velocidade C. Né? O x barra 0 é a mesma grandeza no sistema S barra. Né? X barra 0 é o C T barra. Né? X1 é o X. Né? Então, isso que está escrito aqui, né? X barra 0 é o C T barra, o tempo T medido no sistema S barra, né? Que é igual a gama x0, definido daquela forma lá, menos beta. Ah, não, eu queria colocar em termos do... Não quero colocar em termos, quero colocar em termos das coordenadas que a gente conhece. Tempo T, posição X, né? X1 é o X, ok? X2 é o Y, X3 é o Z. Aquele quadrivetor que a gente definiu no sistema passado. Muito bem. Os referenciais, então, né, podem estar se movendo com velocidades diferentes, um em relação ao outro. Eu sei como mudar de um referencial para o outro. Eu uso a matriz de Lorentz para aquela transformação especial. Né? Uma vez dados os dois referenciais, entre os quais eu quero mudar, eu escrevo a matriz de Lorentz para eles e posso passar de um para o outro aplicando a matriz de Lorentz no quadrivetor. Né? Esse quadrivetor x expoente μ, né? Expoente entre aspas, né? X índice μ. Bom, mas tem um referencial que é especial para você. Se você é uma pessoa, você é uma pessoa, eu sou uma pessoa que tem um referencial que para mim ele é especial. Qual? É o referencial no qual eu estou parado. Né? Em geral, a gente considera um referencial bom, o nosso referencial é a Terra, né? Porque eu estou parado em relação à Terra. Não é um bom referencial, porque ele é acelerado, mas tudo bem. Então, tem um referencial que é diferente dos outros do ponto de vista da pessoa que está em repouso naquele referencial. Exatamente porque ela está em repouso naquele referencial. Esse é o chamado referencial próprio. O referencial próprio, o sistema de referência próprio, é o sistema no qual o objeto que você está olhando, você está em repouso. Né? Então, vou colocar a partícula está em repouso nesse referencial. E ela está se movendo em relação a qualquer outro referencial inercial. Né? A não ser que seja um referencial que também está parado em relação a esse, que é o mesmo referencial. Bom, então, vamos considerar uma partícula parada no referencial S. Né? Partícula em repouso em S barra. S barra é o referencial próprio dessa partícula. Ela está parada lá, a variação de posição dela no tempo, o delta x barra, é zero. Certo?
Bom, então eu posso fazer, eu posso escrever a relação entre ΔT. Posso usar essa relação que eu escrevi aqui, né? Essa relação eu escrevi aqui para o T barra em relação a T. Mas eu posso escrever a relação equivalente, né? CT, para transformação inversa. CT, que é a componente x índice 0, vai ser igual a gama CT barra mais beta x barra. Vou deixar assim por enquanto. O que eu fiz aqui? Para passar dessa relação aqui para essa que eu escrevi aqui agora, é muito simples, né? Porque do ponto de vista do referencial S barra, o referencial S está se movendo com velocidade menos V. Então, eu troquei o sinal da velocidade aqui, né? O beta virou menos beta, virou mais beta. E o resto eu só troquei as coordenadas. Então, daqui, vou tirar o C em todas essas coisas aqui, né? Eu posso escrever que, vou deixar o C por enquanto, C vezes delta T é igual a gama vezes C delta T barra, né? E como o delta X barra é igual a zero, a partícula lá no referencial S barra está na mesma posição, né? Delta X barra é zero, isso aqui vai dar zero. Né? Tenho C nos dois termos, eu tenho a relação entre o intervalo de tempo no sistema S e o intervalo de tempo no sistema S barra, que é o intervalo de tempo que eu chamo de intervalo de tempo próprio. Ok? Essa expressão que eu acabei de escrever aí é a expressão que a gente começou lá na teoria da relatividade, né? A dilatação do tempo. Isso aí expressa a dilatação do tempo, né? O intervalo de tempo medido num referencial é diferente do intervalo de tempo medido no outro referencial. Bom, daqui então, né, eu posso tirar direto que o intervalo de tempo infinitesimal dt, né, medido no sistema S, é igual a gama dt barra. Bom, eu vou chamar esse intervalo de tempo próprio dt barra, para não ficar carregando essa barra feiosa aí, eu vou chamar isso aqui, por definição, de dtal. Usar a mesma notação que está lá no livro. Dtal é um intervalo de tempo próprio. Tá? É um intervalo de tempo medido no sistema em que a partícula está em repouso. Daqui a pouco vocês vão ver por que a gente está fazendo isso tudo aqui. Eu preciso dessa definição de tempo próprio, né? O tempo da partícula. Então, eu posso escrever que, usando a relação que a gente viu ali, né, da dilatação do tempo, o dtal é 1 sobre gama dt, né? Dtal vai ser igual a 1 sobre gama, vai dar a raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, né, vezes o dt. Agora, essa velocidade aqui, a velocidade relativa entre os dois sistemas de referência, é a velocidade que a partícula tem em relação ao sistema S. Veja bem, a partícula está parada no sistema S barra, né? Então a velocidade dela em relação ao sistema S é a velocidade que o sistema S barra tem em relação ao sistema S. Então eu posso escrever isso aqui, vou apagar aqui, não vou devagarzinho, é 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Não precisava fazer isso, não, é porque eu quero achar relações em termos da velocidade da partícula, ok? Medida no sistema S. E essa velocidade eu vou chamar de U. Então, U é a velocidade da partícula em S. Ela está parada no sistema S barra, por definição, né? Por isso que o sistema S barra é o sistema próprio, o referencial próprio dela, né? Então, U, a velocidade dela em S é a mesma velocidade que o sistema S barra tem em relação ao sistema S. Em teoria da relatividade, você tem que tomar muito cuidado o tempo todo, né,
em qual referencial você está medindo a grandeza que você está escrevendo? O tempo todo, faça-se essa pergunta, porque é a fonte dos erros, é exatamente isso. Você escreve uma velocidade lá, e você, a velocidade é tanto. Velocidade em relação a quê? Em qual referencial você está escrevendo? Tá? Isso resolve 90% dos paradoxos que alguém te propõe. Se você definir muito bem em qual referencial você está medindo cada uma das grandezas físicas. Muito bem. Então, nós temos aqui uma relação entre o tempo próprio, o intervalo de tempo próprio e o intervalo de tempo medido no sistema S. Ia chamar de intervalo de tempo real, normal, não, intervalo de tempo medido no sistema S. Ok, então eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, né? Imagina que você está indo daqui até o Rio de Janeiro, né? Você não é um motorista, não, tem um amigo seu dirigindo o carro lá, e você olha para o velocímetro e fala, meu Deus, nós estamos a 200 km por hora na estrada lá, né? Não aconselho a fazer isso, não, porque a estrada daqui para o Rio tem um radar a cada 10 metros, tá? E alguns radares são de 30 km por hora. 30 km por hora. Bom, mas ok. Então, nesse meu experimento fictício aqui, você está lá, você olhou para o velocímetro, você falou, nossa, nós estamos a 200 km por hora. O que exatamente você quer dizer com isso? O que significa 200 km por hora? Você está falando que a sua velocidade, vou chamar de U, né? U é um deslocamento medido em S, dividido pelo intervalo de tempo medido em S também? Ou, por essa velocidade aí, você está querendo dizer que o que você está falando é o deslocamento, não estou colocando vetor, não, é o deslocamento medido em S dividido pelo intervalo de tempo medido no seu relógio, lá, tá no seu relógio dentro do carro, que está correndo com um ritmo, né, diferente do relógio da pessoa, do guarda que está parado lá, né, pronto para te multar, diferente do relógio que está no radar, que está medindo sua velocidade. Ou eu posso fazer outras coisas aqui, né? Você pode estar medindo a distância, a distância que você mede dentro do carro. Olha, estou andando tal distância, andei tal distância em tal tempo pelo meu relógio, então estou medindo a distância no referencial do carro, o tempo no referencial do carro, está uma velocidade. Ou você pode estar medindo... Essa aqui é uma grandeza misturada, né? Você vê que isso aqui é uma grandeza misturada. Lá é uma distância medida no referencial S e um tempo medido no referencial S barra. Essa aqui não, é a distância medida em S barra, tempo medido em S barra também. Posso fazer outra coisa misturada, né? Posso medir a distância no sistema S barra e o tempo no sistema S. Tudo isso aí dá uma coisa com dimensões de velocidade. Você fala assim, qual desses que eu vou usar? Bom, nesse exemplo que eu dei, assim, o velocímetro do carro, não sei o que ele vai estar medindo, não, nem vou pensar. O radar na estrada, eu sei qual velocidade que ele está medindo. Ele está medindo isso aqui, né? Ele está medindo U. Ele está medindo uma distância por tempo, distância no sistema do radar, que está parado em relação à estrada, e um tempo no relógio do radar, que está parado em relação à estrada. Se você estiver lá dentro do carro, com o relógio na mão e olhando para o lado de fora para ver quantos metros você anda, né, em cada tempo, você está medindo isso aqui, né, no, distâncias do seu referencial e tempo no seu referencial também. Tá? Então, tem várias maneiras aqui de definir velocidade. Eu vou definir uma velocidade aqui, eu vou definir o que eu vou chamar de velocidade própria. Esse nome próprio, tempo próprio, velocidade própria, ninguém tem, não achei uma referência que me dissesse com certeza de onde que veio esse nome, não. Você vai falar, não, própria porque é do próprio sistema, né? Assim, mas, ok, acho que talvez venha daí.
A velocidade própria, que eu vou chamar de eta, ok? É um vetor, então, né? Porque ela vai ser definida como um deslocamento medido no sistema S. Agora eu estou colocando o vetor para definir as três componentes da velocidade própria. Mas o tempo eu vou medir no sistema S barra, no sistema da partícula. É um desses termos misturados que eu dei no exemplo de cima. Então, é uma grandeza mista. A distância está medida no sistema S e o tempo está medido no sistema S barra. Vocês podem protestar imediatamente e falar, mas que coisa maluca, isso aí não vai servir para nada, isso vai gerar confusão. Mas tem um certo sentido nessa definição. Ver qual que é o sentido. Assim, imagina você, de novo no meu exemplo, né? Você é um passageiro, está lá no carro, indo para o Rio de Janeiro. Você sabe que a distância que você tem que percorrer é 400 quilômetros, distância total que você tem que percorrer. Você acabou de sair de Belo Horizonte, está passando, sei lá, ali em cima, pelo Jardim Canadá, você tem que andar mais 400 quilômetros. E aí você quer saber assim, quanto tempo que eu vou levar vou ter que esperar para chegar até lá. Você está parado dentro do carro de passageiro, é a situação mais incômoda que tem nada para fazer, não dá para ler, senão você fica tonto. Aí você quer saber quanto tempo você vai ter que ter a paciência de esperar. Esse tempo é o seu tempo próprio. Tá? Então você sabe que você tem que percorrer 400 quilômetros e o intervalo de tempo é o seu tempo próprio. Se você estiver andando na velocidade da luz, vai passar pouco tempo, né, até você chegar lá no Rio de Janeiro, perto da velocidade da luz. Na velocidade da luz, como a gente vai ver, você tinha que reduzir a massa a zero para estar nessa velocidade. Bom, então tem um certo sentido nisso aí, mas eu vou dar uma justificativa melhor do que essa, tá? Daqui a pouco, por que definir essa velocidade própria. Mas, antes disso, vamos ver qual é a expressão dela, né? Então, eu sei a relação entre dtal, né, intervalo próprio, e o intervalo dt medido em S, que está aqui, né? Está expresso aqui em cima, foi uma coisa que a gente fez. Então, eu posso escrever que o eta, né, que é dl de tal, né, vai ser dl dividido por o d tal é 1 sobre gama dt. Né? Então, vai ser dl dt, 1 sobre gama, vai ter um gama aqui na frente. Né? dl dt é a velocidade u, é a distância, né, percorrida, medida no sistema S, dividido pelo tempo medido no sistema S. Então, isso aqui é gama vezes a velocidade u. A velocidade u é a velocidade medida em S. Tá? Então, tem uma relação, vou escrever isso de novo na próxima aqui, ó. O eta, a velocidade própria, é gama vezes a velocidade medida no sistema S. Tem uma relação, digamos, simples, né, entre essa velocidade própria e a velocidade real. O que é a coisa legal do eta, dessa velocidade própria? Eta é a parte espacial de um quadrivetor. Eta é a parte espacial. Vou tentar escrever. Eu não acho que minha letra... A letra cursiva fica tão esquisita quanto a letra não cursiva. É a parte espacial do quadrivetor. Quadrivetor que eu vou chamar de eta mi, eta índice mi. Esse quadrivetor eta mi é definido, por definição, é o dx mi sobre d tal. Xmi, o quadrivetor no sistema S, né, dividido por um intervalo de tempo medido no sistema S barra. Ok? Então, isso aqui me define o quadrivetor eta mi. Eu já sei qual que é a parte espacial dele, né? É isso que está aqui em cima, gama u. Daqui a pouco a gente olha a parte temporal, o que é a derivada dx0, né, de tal. É fácil achar, né? Mas antes disso, assim, qual que é a vantagem de definir essa velocidade própria? A vantagem
é que esse eta mi, ele é um quadrivetor. O que é um quadrivetor? É uma coisa que se transforma de um referencial para outro de acordo com a matriz de Lorentz. Ele transforma de acordo com aquela matriz de transformação de Lorentz. Matriz de Lorentz. Matematicamente, eu estou dizendo que o eta barra mi, o quadrivetor eta no sistema S barra, ele vai ser a matriz de Lorentz, o lambda mi, ni, linha mi, coluna ni, multiplicado pelo eta ni. Regra de soma de Einstein implícita aqui, tá? Esse alerta vocês não vão ter sempre, não. Eu estou repetindo o ni, né? Repito aqui na coluna, aqui na linha, então tem uma somatória implícita aqui. N, mi, é o quadrivetor no sistema S, N barra mi é o quadrivetor, né? A componente do quadrivetor no sistema S barra. Então, a velocidade própria, ela se transforma entre referenciais como um quadrivetor. Não? A regra de transformação é dada pela matriz de Lorentz. Isso acontece porque, olha só, o dxmi, a definição da velocidade própria, né, desse nmi aqui, em cima, no numerador, eu tenho dxmi. Isso é um quadrivetor. Ele transforma segundo a matriz de Lorentz. Né? Embaixo, eu tenho dtal, que é invariante. Né? Isso aqui é uma coisa que não muda. Então, o numerador se transforma de acordo com a matriz de Lorentz, é um quadrivetor, está dividido por uma coisa que não muda, é um intervalo de tempo próprio, isso é definido no sistema S barra, ele não vai mudar quando eu passo de um sistema para outro, é definido é uma coisa definida naquele sistema S barra lá, então é o mesmo valor em todos os sistemas, é um invariante. Então eu estou dividindo um quadrivetor, um invariante, o resultado é um quadrivetor. A velocidade U, a velocidade U, que é o dl dt, velocidade U, que é dl dt, que é a primeira tentação, né, usar isso aqui como velocidade. Por quê? Porque é uma coisa natural, digamos assim. Né? Eu estou medindo distância, medida no sistema S, dividido pelo tempo, né, que levou para percorrer aquela distância, também medido no sistema S. Isso aqui não é um quadrivetor. Ele transforma de um jeito complicado entre um sistema para o outro. Ele não transforma segundo a matriz de Lorentz. Por quê? dl transforma segundo a matriz de Lorentz. dt transforma de um jeito complicado também. Não? Transforma de outro jeito. Então, eu tenho que transformar o numerador e o denominador, e o resultado não é uma coisa que se transforma segundo a matriz de Lorentz. Tá? Essa é a vantagem de definir a velocidade própria. Esse eta que a gente definiu aqui, nós vamos trabalhar aqui com o eta mi. Não? Já vamos dar uma olhada na componente zero desse quadrivetor eta aí. Mas vou aproveitar o momento para definir, então, um momento linear relativístico. A tendência hoje em dia é chamar o momento linear só de momento, né? Então, eu vou chamar de momento linear relativístico, momento linear só nesse momento aqui, por exemplo. Se eu falar só momento, é momento linear, ok? E isso é verdade, não é só para mim, não. Isso é verdade para as pessoas que falam só momento, não, elas estão falando de momento linear. Se você vai falar de momento angular, você fala momento angular. Né? Bom, mas o momento linear relativístico, né? Se eu quero uma coisa, a gente quer preservar a conservação do momento linear, né? Isso é um conceito
querido. É uma coisa básica, né? Se eu quero preservar isso, e a gente quer, né? Porque é útil você ter coisas que se conservam em física, né? Você manter essas leis de conservação, porque é isso que a gente usa para analisar um processo físico. Aconteça o que acontecer, né? Essa grandeza aqui, se ela se conserva, o valor dessa grandeza antes do processo físico é igual ao valor dessa grandeza depois do processo físico. Então, essas leis de conservação têm um papel muito importante. Só que se eu definir o momento linear como massa vezes velocidade, a definição de mecânica clássica, né? Onde a velocidade é a velocidade U, a velocidade com distância e tempo medido no sistema S, aí o momento linear não se conserva. Ele não se conserva. Isso vocês vão poder mostrar no problema 1229. Uma das partes, o problema 1229 tem duas partes. Uma parte dele é um dos que eu recomendei para vocês, então vou deixar para vocês fazerem. Né? Uma das partes do problema 1229, ele pede para você mostrar que a grandeza definida como massa vezes a velocidade U, U é dl dt, né? Velocidade medida no sistema S, isso não se conserva. A segunda parte, a outra parte do problema 1229, é mostrar que se eu definir o momento linear assim, ó, P, né, é massa vezes velocidade própria, isso aqui, então, isso é a definição de momento linear, vou chamar isso aqui de momento linear relativístico. Quando a gente escrever P a partir de agora, é isso que a gente quer dizer. Massa vezes velocidade própria. Né? Isso aqui, então, é massa, se eu quiser colocar em termos da velocidade U, né, que é dl dt, velocidade no sistema S, dividido por, é o gama, né? 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. Lembrando que eu não estou usando V aqui, porque eu estou colocando a velocidade da partícula, que é a velocidade do sistema S barra em relação ao sistema S. Isso aqui se conserva. Enquanto que massa MU, essa coisa que está aqui em cima, não se conserva. Então, vocês vão mostrar isso no problema 1229. A razão, então, para definir velocidade própria é essa. É que aí eu posso usar ela para definir o momento linear, não, relativístico, e o momento linear definido dessa forma, ele se conserva. Bom, a gente viu que o eta é a parte espacial do quadro vetor, parte espacial do quadro vetor eta mi. Então, eu estou simplesmente multiplicando por m aqui, que é a massa da partícula, é um número. Então, eu posso definir o quadrivetor momento. Essa relação define também o quadrivetor momento, que é o P mi, não? Que tem componentes P0, P1, P2, P3. Não? O Pmi, então, por definição, é massa vezes eta mi. Tá? Vezes a velocidade própria. Ok, então acho que está na hora da gente olhar qual que é a componente zero, né, da velocidade própria, qual que é a componente zero do quadrivetor momento. O P0 é massa vezes eta zero. Não? O que é o eta zero mesmo? É dx0, não? Dividido pelo tempo próprio, intervalo de tempo próprio d tal. Não? Então, eu tenho o d tal, eu posso colocar ele em termos mx0. Bom, vamos colocar aqui o x0, né?
claro. Isso aqui é massa. O que é o x0? É C, que é uma constante, vezes o tempo. Então, isso aqui é dt dividido pelo dtal. E eu tenho a relação entre dt e dtal, né? A relação entre dt e dtal, que a gente viu ali na frente, é 1 sobre gama ou é gama, hein? Tá aqui, ó. Dtal é 1 sobre gama dt, né? O dt sobre dtal, que é o que a gente achou ali, é o gama. Né? dt sobre dtal, isso aqui é mc sobre a raiz de 1 menos u ao quadrado, né? Sobre c ao quadrado. Ok? Então, tem uma expressão para essa componente zero do quadro vetor. Ela é, vou reescrever ela aqui embaixo, mc sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. O que é isso? Isso tem algum significado físico? O significado físico disso aí foi proposto pelo Einstein. A proposta, que todo mundo já sabe, né, é que C vezes isso aí, C vezes P0, é a energia relativística. Então, o que eu vou chamar de energia total da partícula, energia relativística da partícula, é C vezes isso de K. Então, o que vai dar? Ó, fácil, né? mc ao quadrado, né? Vezes... Então, vamos escrever isso aqui. Então, a energia relativística... Está mandando bem, né? Já definimos o momento, agora estamos definindo a energia relativística. Mas ainda falta muita coisa. Relativística. Energia relativística vai ser C vezes o P0, que é C vezes mc sobre a raiz de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado, que é mc ao quadrado, sobre raiz de 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, esse quadrivetor que eu estava chamando de momento até agora, né? Quadrivetor P-mi, o nome melhor para ele é o quadrivetor momento-energia. Ele não tem só momento, não. A componente espacial dele é o momento linear, mas a componente zero é energia. Está relacionada com a energia, né? Eu tenho que multiplicar por C. Então, nós vamos chamar esse quadrivetor aqui, quando eu lembrar, de quadrivetor momento-energia. Mas, pelo fato de ter o nome P, né, é muito fácil a gente chamar ele de momento a toda hora. Mas é o nome rigoroso, correto para ele, é quadrivetor momento-energia. Está relacionado com energia. Note que agora eu posso, a partícula, mesmo se ela estiver parada, ela tem energia, né? Ela tem uma energia de repouso. Energia de repouso da partícula, a energia que ela tem quando U igual a zero. A velocidade da partícula é igual a zero. A velocidade do sistema S barra é zero. A velocidade dela medida no sistema S é zero, porque o sistema S barra está parado, então. A energia de repouso, então, vai ser igual a... Eu faço U igual a zero aqui, né? Dá a raiz de 1, que dá 1. Então, dá o mc ao quadrado. É a famosa relação de Einstein. Né? Existe uma maneira diferente de pensar nisso, né? Que estão acostumados também, é você falar o seguinte, né? Eu posso poderia escrever essa relação aqui em cima para a energia relativística como uma massa relativística, que é a massa de repouso, que eu estou chamando de M aqui, dividido pela raiz
quadrada de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado, né? A relação que envolve. Então, a massa dependeria da velocidade da partícula e a energia eu escrevo sempre como massa relativística, como C2. Mas isso aqui está em desuso. É um conceito que leva a algumas confusões de vez em quando. Somente você pensar a massa está variando, como assim massa está variando? É mais... eu não vou dizer que é mais correto, não, mas faz mais sentido a gente pensar dessa forma. Massa é massa, é essa massa que está aqui. Não é uma grandeza que se conserva, né, em processos físicos, como a gente vai ver, mas é a massa da partícula, tá? Uma característica da minha partícula. Ela tem uma energia de repouso, que é esse mc ao quadrado aqui. Né? Quando ela tem velocidade, a energia é diferente. A diferença entre a energia total e a energia total menos a energia de repouso é o que a gente chama de energia cinética da partícula. Energia cinética. Energia cinética. Eu vou chamar de E. Colocar um sim aqui, né? Estou dando um nome para ela porque eu quero escrever, né, uma expressão para ela, energia cinética menos... A energia cinética vai ser igual à energia total menos energia de repouso. Né? Então, isso aqui é o mc ao quadrado. Posso colocar em um mc ao quadrado em evidência, né? Essa aqui é a energia total, então é 1 sobre raiz de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado, menos 1. Né? mc ao quadrado sobre essa raiz, menos mc ao quadrado. Né? Aí eu posso fazer uma expansão dessa raiz aqui, em potências de U ao quadrado. Né? Isso aqui vai ser igual a meio... Não vou fazer essas contas, não, mas podem se divertir fazendo isso. Isso aqui é meio de m ao quadrado, mais o próximo termo vai ser 3/8 de m, aí entra o U a quarta sobre C ao quadrado, né? Mais termos de ordem maior em U sobre U ao quadrado sobre C ao quadrado. Né? Vai aparecendo termos maiores aqui. Então, a gente vê que para velocidades U muito menores do que C, né? Então eu posso desprezar os termos maiores nessa série. Isso aqui dá aproximadamente meio de mu ao quadrado, que é a expressão clássica para velocidades baixas, né? A expressão clássica para U muito menor do que C. Ou seja, as coisas estão coerentes, na expressão que a gente está achando, estão coerentes. Muito bem, então, como eu falei antes, né, a gente quer manter as nossas leis de conservação. A gente acredita, inclusive, que elas vêm de coisas mais fundamentais, né? A gente está sempre procurando uma coisa mais fundamental. Eu acredito que essas leis de conservação vêm das simetrias do espaço-tempo, o espaço isotrópico, o espaço tem simetria de translação, o espaço, não é as coisas que estão dentro do espaço, não, o espaço por si só. Então, as leis de conservação aqui vão ser mantidas. A gente definindo a energia total relativística e o momento linear relativístico da forma como a gente definiu. Então, a energia relativística, importante escrever isso, energia relativística e momento, não, é um momento linear, mas eu vou chamar de momento relativístico, se conservam. Eu não fiz uma gambiarra aqui, não, assim, eu só fiz a definição correta de momento linear e energia, né? De maneira que essas coisas se conservem.
Então, assim, não é que eu queira, estou impondo que a coisa se conserva, se é que vocês me entendem, eu estou procurando qual é a grandeza que se conserva, né? E que eu vou chamar de momento, que eu vou chamar de energia. Então, nesse sentido, é a expressão correta para energia e momento, né? Na relatividade. Eles se conservam. Eles se conservam, né, do mesmo jeito que mecânica clássica, na ausência de forças externas, né? Se as forças externas são zero. Se eu tiver uma força externa, uma força que não faz parte do meu sistema físico, aí eu posso estar dando energia para o sistema, né? Eu estou aumentando a energia do sistema ou diminuindo a energia do sistema. Se vocês querem manter o conceito de conservação de energia, eu tenho que ampliar o meu sistema e incluir esse agente responsável pela força externa dentro do meu sistema. De novo, né, a força, a energia e momento linear se conservam. Acho que é importante agora a gente fazer uma distinção de o que é conservação, o que eu estou querendo dizer com conservação. Conservação de energia, conservação de momento linear. Conservação significa dizer que a coisa se conserva, significa dizer que ela tem o mesmo valor antes e depois de qualquer processo físico. Acontece um processo físico qualquer, a energia tem um valor antes e ela vai ter o mesmo valor depois desse processo físico. Então, tem uma colisão entre duas partículas, energia antes, energia total depois, é a mesma, se eu tiro as forças externas. Né? Mesmo valor antes e depois de processo físico. Processo físico. Eu quero distinguir isso de dizer da invariância. Né? A gente tem usado aqui, tal coisa é invariante. Eu falei, o intervalo de tempo próprio é um invariante. Uma grandeza física é dita invariante. Grandeza é invariante. Invariante. Se ela não muda, quando você muda o referencial. Se ela permanece a mesma. Permanece a mesma ao mudar de referencial. As coisas não são sinônimos, não. Quer ver exemplos? Exemplos. Exemplo de uma coisa que se conserva. Energia. Essa é fácil, né? Energia relativística. Ela se conserva, mas ela é invariante ou não? Energia não é invariante. Mas se você mudar de um sistema, de um referencial para o outro, ela não permanece a mesma. O contrário, então, uma coisa que é invariante, mas não se conserva. Também é fácil. Massa. Massa. Energia conserva, mas não é invariante. Massa é invariante. Você passa de um sistema para outro, ela tem o mesmo valor. Tá? Mas ela não se conserva. E aí vocês vão ver, tem alguns exemplos. Eu recomendo que vocês façam todos os exemplos dessa parte de mecânica relativística, mesmo vocês já tendo feito. Um dos exemplos, por exemplo, é espalhamento Compton. Eu tenho certeza que todo mundo já fez isso. Eu não lembro mais se é Introdução à Física Quântica ou Estrutura da Matéria 1, mas tem lá uma seção inteira do livro texto, né, sobre o espalhamento Compton. Aqui é um exemplo. Você faz um pouco sem. É legal até de fazer para falar assim, talvez quando vocês fizerem espalhamento Compton lá atrás, acho que é a Introdução à Física Quântica, né? Você acha, nossa, demora a entender o que é, o que está acontecendo. Agora vocês vão fazer isso aqui e falar, nossa, coisa trivial. O espalhamento de um fóton por um elétron, né? Espalhamento elástico. Massa é invariante, então, mas não se conserva. Em um processo físico, a massa pode mudar.
algo especial em quantidades que se conservam e não são invariantes, que se conservam e são invariantes. Vamos ver um exemplo aqui. O Nico está perguntando assim, tem alguma coisa especial em coisas que se conservam e são invariantes ao mesmo tempo? Qual que é um exemplo disso? É um exemplo muito bom. Ó. Carga elétrica. Carga elétrica conserva e é invariante. Eu diria que essas são as coisas que são realmente fundamentais na natureza. Né? Elas permanecem as mesmas em qualquer processo físico mas elas também são invariantes, são as mesmas em todo o sistema de coordenadas. As coisas que se conservam, tipo energia e momento linear, são as mesmas dependentes do processo físico, a gente acredita que elas estão ligadas com, como eu falei agora mesmo, com as simetrias do espaço-tempo. Né? A conservação de um momento angular, por exemplo, ela resulta da isotropia do espaço-tempo. Ele é a mesma em toda direção. Se você executar um experimento e a coisa acontece nessa direção do espaço, e você executar o mesmo experimento com a coisa acontecendo numa outra direção do espaço, o resultado deve ser o mesmo. As leis da física não dependem da direção do espaço. É claro que ao falar isso, eu estou excluindo todas as coisas próximas. Né? Se eu estou andando nessa direção, mas eu estou me afastando da Terra, e na outra direção eu estou me aproximando da Terra, o resultado pode ser diferente. Né? Mas, porque tem a Terra aqui, mas tira tudo, não tem nada, só tem o experimento aqui, a coisa que está participando do experimento, não tem nada próximo. Não tem nada quase. Aí, o experimento é o mesmo resultado, dependendo de direção. Então, essas coisas que se conservam, elas estão ligadas com simetrias, né, do espaço-tempo. A conservação de um momento, assim, você está aqui, nesse ponto, faz um experimento, aí você muda 10 metros para lá, faz o mesmo experimento, o resultado é o mesmo. Então, desse fato, né, dessa simetria de translação do espaço, o espaço é o mesmo, né, quando você desloca daqui para lá, resulta a conservação do momento linear. A conservação de energia está relacionada com a simetria temporal. Bom, mas então, coisas invariantes são coisas que são constantes mesmo, não? Que não dependem do referencial que você tem. Um significado especial, não sei, mas assim, são coisas legais, né? Conservam e são invariantes. Tem uma discussão rolando ali, né, que eu estava distraído, mas parece que a discussão se resolveu, assim, por que a energia se conserva, mas não é invariante. Beleza. Bom, o que falta aqui? Eu dei um exemplo de coisa que se conserva, mas não é invariante, mas não se conserva, não? E uma coisa que se conserva é invariante, falta uma coisa que nem se conserva e nem é invariante. Né? Isso aí é o mais fácil de todos. Né? A velocidade, por exemplo, né? Você muda de um sistema de referência para outro, a velocidade ela troca, né? Ela não é invariante e ela também não se conserva. Num processo físico entre duas partículas, a velocidade das partículas não se conserva. Duas partículas se chocam, elas mudam de velocidade. Não é invariante, não se conserva. Esse é o processo. Aí tem um monte de exemplos desse tipo. Bom, toda essa conversa aqui é para fazer essa distinção entre conservação, né, coisas que se conservam, e coisas que são invariantes. Né? São coisas diferentes. Né? Bom, então, de novo, vou reforçar, façam os exemplos que estão no livro, tá? Tem muitos exemplos interessantes, são facinhos de fazer, façam os exemplos daquele jeito, né? Lê o enunciado do problema, tenta resolver, não conseguiu, embolou, está demorando tempo demais, dá uma olhadinha no passo seguinte e tenta seguir a partir daí. Ok. Bom, vamos seguir aqui para frente. Eu não vou fazer esses exemplos aqui, não. Fiquei muito tentado a fazer alguns, mas
a gente tem que ir para a eletrodinâmica, tá? Não é só a pressão do tempo, não, porque esse é um curso de eletrodinâmica, então não tem sentido ficar falando muito tempo de mecânica aqui. Ok. Uma coisa que é invariante é o produto escalar entre quaisquer dois quadrivetores. A gente viu isso na aula passada, né? O produto escalar de quadrivetores é invariante. Em particular, o produto escalar de um quadrivetor com ele mesmo, né? A gente pode pensar uma coisa assim, como se fosse a norma do quadrivetor, né? É invariante, né? Ele é um produto escalar. Ou seja, se eu pegar o quadrivetor momento-energia e fazer o produto escalar dele com ele mesmo, né? P, somatória implícita, né? Isso aqui, pela definição de produto escalar, é menos a componente zero elevado ao quadrado, né? O P0 elevado ao quadrado, mais P1 ao quadrado, mais P2 ao quadrado, mais P3 ao quadrado, que é a parte espacial do quadrivetor momento-energia, né? Que é o momento relativístico. Né? Muito bem, se a gente faz isso aqui você pode fazer essa conta, tá? E é outra conta que eu não vou fazer, porque está em outro problema que eu recomendei para vocês fazerem, o 1226. Tá? O resultado dessa conta aqui é menos massa ao quadrado vezes C ao quadrado. Isso aqui, mostrar que esse produto escalar do quadrivetor é o problema 1226. Na verdade, o problema 1226 ele pede para mostrar o produto escalar da velocidade própria com ela mesma, né? Eta mi vezes eta mi. Mas é só multiplicar pela massa, né, que você tem o mesmo resultado aqui. Então, isso aqui, esse resultado, que esse produto escalar dá menos m ao quadrado c ao quadrado, é o problema 1226, né? Mas aí eu posso desenvolver isso aqui. Ó. P0 ao quadrado, a gente acabou de ver agora, o P0, a gente viu que é o P0, né? Então tem um sinal menos aqui, e o P0 é M, eu já vou elevar ao quadrado, M ao quadrado, C ao quadrado, e aí tem a raiz quadrada elevada ao quadrado, fica menos 1 sobre o ao quadrado sobre C ao quadrado. Né? Tirei a raiz que a gente está elevando ao quadrado. P escalar P é o P ao quadrado. Né? E isso aqui tem que ser igual a menos, pelo problema 1226, menos massa ao quadrado vezes C ao quadrado. Então, reorganizando isso aqui, ó, o que está aqui? Ó? A expressão de energia, isso aqui é energia ao quadrado, não é? Quase que é, né? Está faltando, tem um fator de C aqui. Cadê a expressão da energia? Energia está aqui em cima. Né? A energia relativística é mc ao quadrado sobre a raiz quadrada. Todo mundo sabe a raiz quadrada de que é, né? Então dá mc ao quadrado sobre a raiz quadrada. O que está aqui é a energia ao quadrado dividido por c ao quadrado. Esse termo que está aqui é o primeiro termo ali. É ao quadrado dividido por c ao quadrado. Né? Esse cara aqui. Mais P ao quadrado. Opa, tem um sinal menos aqui, não posso esquecer daquele menos ali, não. Isso aqui é igual a menos M ao quadrado, C ao quadrado. Todo mundo já viu na famosa relação que nós vamos chegar, né? Reorganizando isso aqui. A energia ao quadrado é P ao quadrado, C ao quadrado, mais M ao quadrado, C à quarta potência. Nada fundamentalmente novo, é só uma relação entre essas grandezas, né, que a gente obteve fazendo essa conta aqui, mas é uma relação muito útil. Não? Vocês veem aqui em cima, eu esqueci de comentar, né, o PMI, o produto escalar, né, eu falei, é invariante, porque é um produto escalar. E realmente o resultado é invariante, né? É um produto de massa, menos é invariante. Massa vezes C, né? C é uma constante. A massa é invariante, ela não muda de um sistema para outro, não? Não aconteceu nada com a partícula, eu só mudei o referencial, então a massa dela continua a mesma.
Né? Então, isso aqui é um invariante, como deve ser, porque é o resultado de um produto escalar. Né? Muito bem. Bom, agora tem um comentário muito legal no livro do Griffiths, que ele fala assim, olha, tem uma brecha na lei aqui, o tipo de brecha na lei que os políticos adoram. Uma brecha na lei, assim, o político vai lá, o político quer construir uma estrada na frente, que passa na frente da fazenda dele, né? Mas ele não pode, porque a lei diz que um político não pode se beneficiar a ele mesmo. Pode até dizer explicitamente, não pode não pode construir uma estrada que vai em direção à propriedade sua, de nenhum político. Mas aí descobre uma brecha na lei, que ele pode construir estrada desde que ela leve para um aeroporto. Então tem uma brecha na lei aqui, que é o seguinte, o que acontece se a gente faz a velocidade U tender para a velocidade C? Né? Se U tende para C, o que acontece com a energia? A energia, não vou olhar para essa relação, não. Eu vou até mudar de página. Vou mudar de página, deixa isso aqui. A gente não ficar. Depois eu volto lá. Se U tender para C, a energia, que é a massa sobre a raiz quadrada de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado vezes C ao quadrado, U tende para C, né? Isso aqui tende para 1, 1 menos 1 dá 0, tem um zero no denominador, isso aqui tende para infinito. Não? Mas tem uma brecha na lei. Qual que é a brecha na lei? A brecha na lei é a não ser que a massa da partícula seja zero. Se a massa da partícula for zero, não? Se m é igual a zero e U tende para C, então a energia vai tender para zero sobre zero, que é uma grandeza indeterminada. Não sei, indeterminada. Eu não sei que valor que tem. Olha só, eu não estou fazendo uma previsão, em certo sentido, eu estou falando assim, olha, se tiver uma partícula andando com velocidade c, então a única chance é que a massa dela seja zero. Mas aí eu não sei qual que é a relação de energia com momento linear, né? Linear eu sei, peraí, vamos ver assim. O momento linear também acontece a mesma coisa, né? Porque o momento linear da partícula, que a gente definiu como sendo massa vezes a velocidade própria, é a massa vezes U dividido pela raiz quadrada de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, se U tende para C, não, isso aqui tende para mc sobre zero, tende para infinito, a não ser, mesma coisa da energia, a não ser que a massa seja zero. Se a massa seja zero, então o momento linear também é indeterminado. Bom, alguma coisa eu posso falar para uma partícula assim, né? Usando essa relação que a gente acabou de achar aqui, né? Se a massa for zero, então eu tenho uma relação aqui entre massa e momento linear. Se m igual a zero, então a única coisa que eu posso falar é que energia é P vezes C. Mas eu não sei qual o valor da energia, eu não sei qual é o valor do momento linear, eu nem sei falar se as partículas existem ou não. O fato experimental é que existe pelo menos uma partícula, né? O fóton. O fóton é uma partícula que comprovadamente tem velocidade c e tem massa zero. É a única partícula de massa zero com
com comprovação experimental, né? Tem outras partículas. O neutrino, achava-se que ele tinha massa zero, e, portanto, a velocidade dele seria a velocidade da luz, mas os últimos resultados, né, são de que não. O neutrino tem uma massa muito pequenininha, mas não é zero. O graviton, que é a partícula que faz a mediação da gravidade, né? A melhor teoria para o graviton é que ele tem massa zero, mas não tem comprovação experimental para isso, não. Ninguém nunca detectou um graviton, que eu saiba. Já detectaram ondas gravitacionais, mas é outra coisa, né? Você tem que detectar a partícula mesmo. Assim. Então, que eu saiba, nunca se detectou um graviton, que é uma partícula esquisitíssima, né? Ela teria massa zero, momento spin 2. Bom, mas tem uma partícula com massa zero, com velocidade c, e essa partícula, que é o fóton, né? A gente não tem... Gluons tem massa zero, mas eu não sei se alguém já detectou um gluon, não. Né? Eu estou falando de coisas de partícula, de comprovação experimental. Só acredito coisas que foram demonstradas experimentalmente, coisas que os teóricos falam que existem. Ok, vamos O esperar. gluon foi detectado, sim, entre aspas, né? Detectado indiretamente. Assim, uma comprovação amplamente aceita, eu acho que não tem, não, né? Assim, quarks, sim, temos evidência experimental de quarks, é uma boa teoria, funciona, mas uma comprovação experimental direta de quark, ok. A gente já está quase no negócio, assim, eu acredito, é quase fé, né? Eu acredito em quarks, eu acredito em quarks, tá? Mas uma comprovação experimental, sem dúvida, eu não sei, eu não saberia dizer que existe, não. Ok. Normalmente, experimento por exemplo, na questão do gluon que você mencionou, tem um experimento que você colide elétron-pósitron, dependendo da energia que você colide ele, normalmente sai 2 jatos de partículas compostas por quarks. Quando sai um terceiro, é uma evidência de um gluon, que sai um gluon a mais. Entendeu? Que sai um, entendi. Porque tem chance de sair 3 jatos. Quando sai 3 jatos, é evidência de gluon. Ok, então vou aceitar. Vocês são físicos de partículas, vocês devem saber mais física de partículas que eu. Então, ok, vamos dizer que tem comprovações, pelo menos tem boas evidências da existência de gluons, que também teriam massa zero. Né? Mas ok, o fóton é amplamente conhecido, ninguém duvida de um fóton, ninguém vai discutir o fóton. Ele é compatível com a teoria da relatividade. Né? Eu tenho uma previsão aqui para a ligação entre energia e momento linear dessas partículas com massa zero, mas a teoria relativística não me diz nada sobre energia, qual o valor, só me diz uma ligação entre a energia e o momento relativístico dessas partículas. Mas eu não consigo explicar, por exemplo, por que você encontra fótons de diferentes energias. Ok, é compatível com a teoria da relatividade, mas não tem nada disso. Né? A teoria quântica, ela resolve esse problema. Né? A teoria quântica me faz uma previsão sobre qual que é a energia dos fótons, a energia H, constante de Planck, vezes a frequência, né? Em que eu posso escrever como sendo HC sobre lambda, né? Que é H sobre lambda vezes C. H sobre lambda é o momento. Né? Então, é o PC da teoria da relatividade. Isso é legal, né? Que é uma coisa compatível entre a quântica e a relatividade. Ok. O que mais temos que ver aqui? Bom, já recomendei para vocês fazerem esses exemplos. Acho que eu não vou fazer nenhum desses exemplos. Eu vou partir, né, para a dinâmica relativística, a gente poder realmente acabar. Agora eu quero falar de força, né?
para a gente poder acabar a mecânica relativística nessa aula de hoje e poder falar de eletrodinâmica quântica relativística, coisas realmente novas, né, na aula que vem. Dinâmica relativística. Agora eu quero olhar para o conceito de força, de trabalho, né, qual a relação entre essas coisas. A primeira lei de Newton, ela continua, ela está na teoria da relatividade, né? Ela está embutida no primeiro postulado. A segunda lei, né, dinâmica, são as 3 leis de Newton, né? A primeira lei, primeira lei de Newton, né? Ela está contida no primeiro postulado. O primeiro postulado da relatividade está lá. Eu digo que está contida porque a primeira lei ela está falando de processos mecânicos, né? E o primeiro postulado ele fala sobre todas as leis da física. A segunda lei de Newton ela também continua válida na teoria da relatividade, desde que a gente defina força não como massa vezes aceleração, eu nem defini o que é aceleração, né? Mas sim como a taxa de variação do momento linear relativístico em relação ao tempo. E aqui eu estou derivando em relação ao tempo dt no sistema S mesmo. Mas tem uma mistura aqui, né, de conceitos, porque o momento linear, esse P que está aqui, é o momento linear relativístico. O P, que aparece na expressão dp dt, né, é a massa da partícula vezes a velocidade própria dela, o eta, que é uma grandeza mista, né? Ela mistura 2 sistemas referenciais. Tem um exemplo muito legal, não vou fazer não, senão a gente termina hoje, mas tem um exemplo muito legal no livro, que é o exemplo 1210. Todos os exemplos aqui são legais desse capítulo. O exemplo 1210, ele considera uma força constante. Uma força constante, né? Então, agindo ao longo de uma direção só. E qual que é o movimento resultante disso? Em mecânica clássica, a gente sabe, né? Em mecânica clássica, a trajetória da partícula vai ser uma parábola. Eu digo x em função do tempo, né? X em função do tempo é meio de F módulo da força sobre M. Tem alguém com o microfone aberto. F sobre M vezes T ao quadrado. Num gráfico de x em função do tempo, ou do tempo em função de x, né, como a gente faz na teoria da relatividade, isso aqui é uma parábola. Mas aqui, na relatividade, quando a gente faz essa conta aqui, por causa daquela mudança lá que eu tenho que usar o momento relativístico, a trajetória da partícula... vou colocar a expressão dela aqui. Ó. A trajetória da partícula é mc ao quadrado, esse é o resultado do exemplo 1210. mc ao quadrado sobre o módulo da força, F, né, que multiplica raiz quadrada, né, mas o quê? 1 mais F vezes o tempo dividido por mc. Tudo isso aqui ao quadrado, raiz quadrada disso tudo aqui, menos 1. Consideravelmente mais complicado, né? E isso aqui é uma hipérbole, não é mais uma parábola. A primeira aproximação, né, uma hipérbole é uma parábola. Então, de novo, eu tenho uma coerência entre relatividade e mecânica clássica. Mas é interessante ver isso, né, que a trajetória da partícula, a trajetória que a partícula descreve é diferente sob a ação de uma força constante. Bom, então, a definição de força é isso. O trabalho é definido da mesma forma. Trabalho feito por uma partícula submetida à força F é definido do mesmo jeito, é integral de F escalar dl. Né? E F é definido
é desse jeito, né? F é dp, onde P é o momento relativístico, depende da velocidade própria, né? Produto escalar dl, defino o trabalho do mesmo jeito. Posso calcular isso aqui, né? dp, dt, escalar dl, eu faço... divido por dt, multiplico dt, isso aqui eu posso escrever como sendo dp, dt. Não vou fazer todas as contas, não, que é uma continha simples. Vezes dl dt, que é a velocidade u da partícula, né? Medida no sistema S, integrado no tempo dt. Fazendo as contas, a gente chega à conclusão de que isso aqui é a integral da taxa de variação da energia no tempo, tá? Integrada no tempo, que é a variação de energia, né? A energia final menos energia inicial. Ou seja, isso aqui é o teorema trabalho-energia, né? Então, o teorema trabalho-energia continua válido. A quantidade de trabalho que você faz sobre uma partícula, trabalho definido daquela forma relativística, né? dp, dt, onde P é o momento relativístico, produto escalar dl, integrado na trajetória da partícula, esse trabalho é igual à variação de energia da partícula. Energia relativística inicial menos energia menos final, né? Vice-versa. Esse trabalho pode ser numa direção ou na outra. A força... Deixa eu reescrever a definição da força aqui, né? dp, dt. É a segunda lei de Newton. O momento linear relativístico, como a gente viu, é um quadrivetor. Mas dt vai... Então, a parte de cima, o numerador aqui, o dp, se transforma segundo a matriz de Lorentz. Mas dt também se transforma numa passagem de um sistema de referência para outro, né? Então, isso aqui, essa divisão de um para o outro, não se transforma de um jeito simples, não é de acordo com a matriz de Lorentz. Então, não é um quadrivetor, não é uma componente de um quadrivetor. Poderia pensar, não, isso aqui é a parte espacial do quadrivetor força, eu vou definir um F0 aqui, mas não tem jeito, né? Porque a definição desse jeito... E isso aqui é verdade, a força aplicada na partícula é igual à variação do momento relativístico dela no tempo, né? Apesar disso, não é um quadrivetor. Ok, isso causa alguns problemas, você tem uma dificuldade extra para ao fazer a passagem do sistema de referência para outro, né? Como que a força se transforma, mas nada do outro mundo, não, é só conta mesmo, não? De novo, tem um caso simples aqui no livro, não é um exemplo, mas é um desenvolvimento aqui, mas é conta, não vou fazer, só para mostrar. Nesse caso simples, em que eu estou passando de um sistema S para um sistema S barra que está se deslocando, né, ao longo do eixo X, né, com a velocidade constante, em medida no sistema S, nesse caso, como que a força se transforma? Aí você faz a transformação para a força, você acha um resultado que a componente da força na direção do movimento, ela não muda, ela é a mesma nos dois referenciais. O que muda é a componente perpendicular da força. É um resultado interessante também. E ela muda por um fator do mesmo fator gama, né? A componente perpendicular no sistema S barra é 1 sobre gama da componente perpendicular no outro sistema. Mas isso eu vou deixar para vocês fazerem. A última coisa a falar aqui de mecânica relativista é o seguinte, ok, força não é quadrivetor, mas será que tem jeito de definir um quadrivetor força? Tem. Eu posso definir, né? Eu posso definir um quadrivetor e isso tem algumas vantagens e a gente vai ver isso na parte de eletrodinâmica quântica. Porque tem uma força que a gente tem que pensar nela, né? Que é a força de Lorentz. Ela é fundamental na nossa teoria eletromagnética. Então, ela vai entrar aqui e vai entrar dessa forma aqui. Eu vou definir um quadrivetor, que eu vou chamar de K maiúsculo, né? K índice μ é um quadrivetor.
por definição, é a derivada do momento relativístico de Pmi em relação a quê? Em relação a quê? Mais ou menos óbvio, né? O tempo próprio, né? Que é invariante, então não muda de um referencial para outro. O Pmi é um quadrivetor, ele muda de acordo com a matriz de Lorentz, então isso aqui é um quadrivetor. Tá? Isso aqui é chamado, é uma força, né? Porque é derivada do momento em relação a um tempo, é a chamada força de Minkowski. E a vantagem de definir a força de Minkowski é isso, ela se transforma de acordo com a matriz de Lorentz ao passar de um referencial para o outro. Bom, fica a questão aí, né, e a força de Lorentz, o que a gente faz com a força de Lorentz? Eu vou guardar isso para a eletrodinâmica, na hora que a gente entrar na eletrodinâmica. Ah, tem mais uma coisa aqui, é a última, agora é a última mesmo, né? Se a gente tiver sistemas de partículas, quando a gente tem um sistema de partícula, em mecânica clássica a gente usa o conceito de centro de massa, né? E a gente pode expressar o movimento em termos do movimento do centro de massa da partícula. A gente fala, por exemplo, a gente define o momento total do sistema como sendo a massa total vezes a velocidade do centro de massa, dr cm, né? É a coordenada do centro de massa. Eu defino isso aqui, né? E aí eu falo que a força externa aplicada para o movimento de translação do sistema é a taxa de variação desse momento no tempo, né? Isso aqui é a velocidade do centro de massa. Em relatividade, o conceito de centro de massa não é muito útil, não. Então, o que é útil ajuda a gente a expressar o que acontece no processo físico, é o conceito de centro de energia. Centro de energia. E eu vou definir centro de energia, a coordenada do centro de energia, ele tem essa coordenada aqui, R índice E, que por definição é 1 sobre a energia total, é similar ao centro de massa, né? 1 sobre a energia total, multiplicado pela somatória sobre todas as partículas, da posição que a partícula, da iésima partícula está, vezes a energia da iésima partícula. Eu faço uma média ponderada sobre as energias das partículas e o peso aqui dessa média é a posição em que cada partícula está. Isso me dá a posição do centro de energia. Qual que é a vantagem de definir esse centro de energia? Porque aí eu vou escrever o momento linear total relativístico das minhas partículas como sendo a energia relativística sobre c ao quadrado vezes a taxa de variação no tempo do centro de energia, dRE dt. Tá? Eu encontro essa relação aí entre o momento linear e o... Mais um exemplo aqui, mas é só um exemplo relacionado com isso. Ok, gente, isso aí fecha a nossa mecânica relativística e finalmente a gente vai poder voltar na eletrodinâmica, né? Que é a coisa que interessa mesmo para a gente. Lá no começo do curso eu prometi para vocês, esse aqui é um curso legal porque vocês só vão ver coisas novas, né? Na verdade, não é leis novas da natureza, mas é uma maneira diferente, né? Para pensar em problemas diferentes,
pensar assim, a gente já sabia há muito tempo qual é o campo elétrico de uma partícula carregada com carga Q. Isso a gente sabe lá, sei lá, desde os tempos imemoriais, né? Antes de entrar na universidade, com toda certeza, já sabia qual era o campo de uma partícula carregada. De uma partícula em repouso, né? A gente esquece... Não sei se vocês fizeram a pergunta, professor, e se a partícula estiver em movimento com velocidade v? Aí a gente viu, né? A gente se fez essa pergunta, e se a partícula tiver velocidade de aceleração, a gente viu uma coisa nova, né? O campo elétrico de uma partícula carregada que tem velocidade e tem aceleração. É nesse sentido que eu prometi, assim, não, nós vamos ver coisas novas, coisas que a gente não tinha parado para pensar antes. Aí fizemos uma pausa aqui, né, porque a gente viu uma coisa nova, mas que não é tão nova, né? Todo mundo já estudou relatividade, acho que todo mundo aí já estudou relatividade. Mas foi importante a gente fazer essa pausa e ver os conceitos de relatividade, porque nós vamos precisar usar esses conceitos, né, para firmar a nossa base de eletrodinâmica, que é um problema sério, né? A gente estava trabalhando o tempo todo falando de velocidade da partícula, aceleração da partícula, velocidade de ondas eletromagnéticas, e a pergunta óbvia é em qual referencial? Em que referencial é esse que nós estamos medindo a velocidade dessas ondas eletromagnéticas? Então, ao fazer essa pergunta, a gente cai na teoria da relatividade. A gente acabou de ver assim, quais são os conceitos básicos de teoria da relatividade. Então, agora nós vamos aplicar isso no eletromagnetismo. Ok? Gente, tudo bem? Tem dúvidas, perguntas? Cronograma, todo mundo está com ele na cabeça. Terça-feira que vem, eletrodinâmica relativística. Eu passo para vocês o 5º problema prova. Na quinta que vem, continuamos com a eletrodinâmica relativística. Provavelmente vou falar qual vai ser o trabalho final. Eu acho que não vai dar para entender ele completamente ainda, mas aí na outra terça, dia 3 de novembro, todo mundo vai saber exatamente o que é que eu estou pedindo nesse trabalho final. Nessa terça, dia 3 de novembro, vocês me entregam o 5º problema prova. E na quinta-feira, ou no máximo no sábado de manhã, vocês me entregam o trabalho final. Eu acho que se ninguém ficar para problema espacial, eu posso deixar para entrar as notas mesmo do curso, apesar do prazo ser dia 7, sábado, eu posso deixar para entrar na segunda-feira, dia 9. Se não puder, vai poder. Eu quero que vocês façam um problema. Não, dá para fazer. Não vai ficar muita coisa, não. Ó, a choradeira está aumentando. Se aumentar muito a choradeira, pode ser. Deixa eu ver. Desculpa eu chamar de choradeira, né? Deixa eu ver assim. Rafael está achando melhor essa Tereza também, final do semestre e tal. Entre deixar só o problema ou só a prova, eu prefiro deixar só o problema. Eu posso incluir o problema na prova. Eu posso incluir o problema no trabalho final. Não, o trabalho é legal. Vocês vão gostar de fazer o trabalho. E não é complicado, não. Vocês vão gostar. É um problema. É mais legal do que fazer um problema. Fazer o trabalho é mais legal. Prometo que vai ser mais legal. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Vamos fazendo aí os problemas do capítulo 5. Vai ser um deles o 5º problema prova. Então, assim, com um pouco de sorte, vocês já vão ter feito o problema até a terça-feira que vem. Aí é fácil, né? É só copiar a solução. Ok? Vai ter nota, vai ter nota. São 5 problemas provas e um trabalho final, né? Foi isso que eu falei no começo do curso. Em algum momento aí eu pensei em fazer 4 problemas provas e o capítulo 12 seria só o trabalho, né? Eu estava na dúvida, fazia um ou outro. Eu falei capítulo 5? Não, é o 5º problema prova. Não, peraí, vamos acabar essa confusão. 5 problemas provas, né? Um de cada capítulo, 8, 9, 10, 11 e 12. E um trabalho final que é relacionado com a parte final do capítulo 12. Ok?
Eletrodinâmica relativista. E o trabalho, vocês vão gostar dele, vocês vão achar o máximo fazer o trabalho. Vocês vão divertir imensamente. Ok, gente? Ficamos por aqui, então. Um bom resto de semana para vocês. Um bom fim de semana. Façam os problemas do capítulo 12. Pode fazendo para frente, né? Assim, você pode ir estudar. O ideal é isso, né? Ir estudando antes a matéria, antes da aula. O trabalho é divertido mesmo. Você vai concordar comigo, Isaac. É divertido. Vai ser... Ok, assim, tem um trabalho braçal de ir escrevendo lá, né? Faz uma conta aqui, mas é super divertido. É um estudo dirigido o trabalho. Tá? Ok, então, gente. Então, até mais para vocês. Bom resto de dia, bom fim de semana. Tchau, professor. Boa tarde. Falou, gente. Falou, pessoal.